Aí a gente tem a possibilidade de amadurecimento, possibilidade, porque branco não é tinto, e o que a gente quer ali não é ali a polimerização de taninos e tudo mais. O que a gente quer é ganho de aroma, volume, e aquilo que se usa muito ali, tornar o vinho mais morboso, tornar o vinho mais mórbido, mais encorpado, mais corpulento. E então isso significa que são tempos curtos, quase sempre simultâneos a alguma das fermentações, e algumas vezes ele faz só a malolática, ou só alcoólica, ou alcoólica malolática, ou só amadurece, ou faz as três coisas, ou a combinação de duas delas, e a escolha disso é do profissional. Tende-se a ter vinhos mais equilibrados, com essas características mais equilibradas entre madeira e vinho, em fermentação. Isso não tem uma coisa assim tão científica, ou eu nunca vi escrita sobre isso, mas o resultado sensorial é nítido. Nítido. Não cheguei a ver os motivos uh, né, científicos, mas eu tenho certeza, assim, entre colegas, não é aquela certeza de consumidor, assim, eu tenho certeza que esse é melhor que aquele. Não, estou dizendo que quando você processar diferente, assim, fermentar em carvalho e estagiar em carvalho sem fermentação, há uma diferença grande. O carvalho se destaca mais nos vinhos que não são fermentados em carvalho. E que, claro, né, que tem passagem por carvalho. E aí, né, novamente, a gente sabe que o amadurecimento, o envelhecimento em garrafa, que é o termo correto, envelhecer, né, amadurecer no carvalho e envelhecer em garrafa, é envelhecimento redutivo, que grande parte dos tintos não se beneficia muito. Ou reduz bastante, fica com um cheiro desagradável, ou acaba oxidando precocemente, né, à medida que as vedações não são extremas e a oxidação nos vinhos brancos destrói, né, deixa amarelão, mata os aromas, traz um ranço na boca, que é do acetaldeído, e aí tal, por que eu insisto tanto em se entender um pouco, e muito pouco, inclusive, da química do vinho, mas o mínimo para conseguir falar sobre questões gustativas. Quando eu digo que saber sobre fermentação alcoólica e outras reações que acontecem microbiológicas sobretudo, para você conseguir degustar melhor e saber de onde saem aquelas coisas. Não todas as variedades se dão bem. Tem aí a Riesling na Alemanha, que nem sempre vai para carvalho, que envelhece muito bem, fora, inclusive, de carvalho, uma boa acidez, um aroma mineral bem típico, um composto chamado TDN, que vem do Vitis pirano, que eu não quero falar muito sobre isso, mas se alguém tiver interesse, tem uns bons artigos falando sobre. Teve uma crítica recente ao Riesling, que Riesling quem foi de Chapoutier, não lembro quem foi, um grande produtor francês, é que eles não sabem fazer, querendo dizer que sabe fazer mais que a Alemanha, né? Poxa, às vezes também é forçar um pouco a barra. E o aroma do Riesling, quanto mais madura a uva, mais tende a ter ali o Vitis pirano, que é um precursor do TDN, mas não necessariamente significa má qualidade. E veja só, o vinho alemão tem maturação bem tênue e tem bastante aroma de querosene, que é aquele aroma delicioso, que alguns não gostam, que eu acho delicioso, que me lembra muito aqueles aeroportos que a gente desce por escada, né, e acaba sentindo cheiro de querosene do avião. Ou às vezes quando dá start no motor, que sai cheiro de querosene na cabine, no ar-condicionado, esse é o cheiro típico aí do Riesling, tido como aroma mineral, que é uma outra terminologia que dá problema aí, que eu uso e que eu entendo que não tem nada a ver, tá, com a composição mineral do solo. É um aroma de fermentação, isso já está muito claro, mas que me lembra essa questão mineral. Eu uso o termo e não vejo problema. Eu acho que o problema é ligar a composição mineral ao aroma mineral. Isso é uma bobagem. E aí eu insisto, é por isso que a gente precisa entender um pouco de química de vinho. Para não ser mainstream. Ou a gente é bom ou a gente é qualquer, e para ser qualquer não precisa estudar. Para ser qualquer é só pegar a tacinha e falar Chardonnay barricado, Riesling com aroma mineral do solo. E perdão a quem não concorda, eu não sirvo para isso, não quero influenciar ninguém para que seja assim. Semillon tem um bom envelhecimento, também se dá bem com madeira, mas também sem. Encruzado, que é portuguesa, tem se dado muito bem. Alvarinho, portuguesa, com resultados bem distintos do alvarinho sem
Carvalho, que é fresco, que é frutado, que é cítrico, que ele fica mais intenso. E Alvarinho é uma das principais uvas do vinho verde, e a gente sempre pensa no verde como um vinho levinho, azedinho, tem diversos tipos e tem grandes vinhos verdes tintos para envelhecer. E não quero adentrar nesse assunto, que não é deste tópico, tem vinho verde rosé e tinto também. Não é verde porque ele é verde, nem porque a uva é verde, embora a uva seja de fato menos madura na maior parte das vezes, mas é porque ele vem de uma região que chama-se verde, de alta vegetação, aí em função dos regimes de umidade e calor. E quem diz que não tem umidade no vinho verde, e o pessoal da comissão às vezes tenta emplacar essa, aí a gente tem que ir lá no, né, nas normais climatológicas ver, tem, é o outro lado do Douro e tem muita umidade. O pessoal do Douro diz isso, o pessoal do Verde não, aqui não tem, aqui é seco. É praticamente alguém de São Joaquim querendo dizer que São Joaquim é um lugar seco e pouco fértil. Enfim, eu consegui em um slide juntar 800 polêmicas, aguardando os comentários, assim, odiosos. Vamos lá. E também, só para não esquecer, a variedade clássica de amadurecimento em carvalho é o Chardonnay. E na Borgonha isso já acontecia de um modo bem tênue, com bastante batonagem, sobretudo, com aroma mineral presente, bem equilibradinho, mas quem adorou isso foi o californiano, e o mundo gostou, e todo mundo quer hoje Chardonnay com um alto aroma de carvalho, que às vezes é bem cansativo, inclusive. Eu adoro o Chardonnay acarvalhado, mas o que me incomoda é quando ele chega a ser pastoso, assim, de tanta madeira, tanta malolática, acidez baixa. É fundamental, do meu ponto de vista, ter uma boa acidez, mesmo que tenha feito malolática, por isso que tem que ter uma uva com bom potencial e não plenamente, absurdamente madura. E também, né, eu acho que digo assim, de resumo sobre Chardonnay, é que ele acaba sendo muito igual em todo lugar, à medida que a gente usa doses enormes de madeira, malolática sempre. Então, há de se cuidar um pouquinho. Mas tem grandes vinhos, inclusive nessa pegada de Chardonnay com madeira. E eu gosto muito. É um vinho super clichê e eu não tenho problema de dizer que eu gosto. Até dos que eu acho enjoativos eu gosto. Né? Eu só acho que eles podiam ser melhor e mais equilibrados. Rotina de conservação é igualzinha, tá? Aos tintos, inclusive mais cuidadosa, porque não pode ter oxidação. Então, atesto as análises para ver como é que o vinho está se desenvolvendo, sobretudo para corrigir SO2 livre, que normalmente está em níveis um pouquinho mais altos, como eu comentei antes. E aí, se tudo der certo, a gente vai engarrafar, e quase sempre numa garrafa transparente, que é péssima para o vinho branco. A gente deveria usar as mesmas garrafas que para os vinhos tintos e com mais força, eu diria, porque aqui sim a oxidação mata loguinho o aspecto visual. Mas não é o que acontece na realidade, por motivos comerciais. Mas acaba dando certo à medida que esses vinhos são para consumo rápido, têm um valor mais baixo, circulam e acabam não ficando velhos em um tempo dentro da janela de comercialização. Eu vou citar uma marca aqui, eu espero, se o Miguel escutar, eu tenho certeza que ele inclusive vai entender e vai endossar, né? O Almaden tem um problema tremendo, que não é um problema dele, é um problema dos supermercados que deixam safras para trás, acondicionado a Deus dará. E aí, volta e meia tem uma garrafa assim, encontre o erro, né? Um amarelão, né? É a consequência do uso dessa garrafa. Mas aí quem está errado, mercadologicamente vende. O vinho é feito para ser consumido ali num período curto e quem está errando é o supermercado. Então, e outra, se for um vinho desse ano e que está amarelão, e aí eu olhar que está em cima da luz do supermercado, mais uma vez, não é um problema da empresa. Há de se saber guardar e vinho, mesmo em garrafa verde, não devia estar lá em cima da luz. Então, os supermercados têm melhorado nisso. Entendido mais aí que é necessário ter um pouco mais de cuidado. Isso aí deveria valer para cerveja também, tá? Porque a cerveja realmente tem muito giro, dificilmente tu percebe, e a média das vezes a cerveja já está detonada quando a gente toma, isso é uma teoria de alguns cervejeiros e eu até endosso em muitas partes, não faz tanta diferença. No caso do vinho a gente nota uma diferença grande. E mais ainda o consumidor geralzão talvez não note muito. E talvez ele goste do amarelão, né? Que eles gostam, o tinto tem que ser tintão ou branco
Às vezes tem que ser, olha um mais clarinho, esse aqui eu acho que deve ser melhor, né? Não, não é bem assim. E os brancos têm usado muito o Screw Cap, tá? E essa dupla aqui, né? Screw Cap em garrafa transparente, e para o branco teve uma boa aceitação, as pessoas aceitaram muito que vinho branco pode ser fechado com Screw Cap, mas qualquer um pode ser fechado. E grandes vinhos australianos tintos para envelhecimento têm Screw Cap. E tem uma pesquisa australiana que eu vou indicar, eu não sei se está na internet ainda, mas eu tenho ela para disponibilizar, que mostra que vinhos brancos com 10 anos de vida estavam mais preservados com Screw Cap. Aí vem lá encher o saco e dizer que a rolha é mais bonita, é mais tradicional, gente. Pô, então você prefere ter uma casa mais bonita e fria aí no Alasca, ou você prefere ter uma casa mais feinha e mais decente? Se é que o Screw Cap é feio, né? E uma coisa que nos tintos eu não comentei, o Cap é muito interessante, inclusive como popularizador de vinho, porque hoje você leva ali, né? E aí, cadê o saca-rolha? Não, claro que abriu, fechou, tá, né, fechou, não, abriu, tá feito. Isso é para um piquenique, para alguma coisa assim, é fabuloso. E vou dizer que talvez, eu não tenho esse dado, mas talvez as donas de casa devam estar amando que os vinhos de Americana, e que muitas delas costumam tomar, não estou dizendo que todas, não estou generalizando, estão vindo com aquela tampinha, porque não passa mais. Não estou dizendo que todas não conseguiam usar o saca-rolha também, mas a média, a gente sempre fala pela média, pessoas têm uma dificuldade com saca-rolha, e agora elas têm que abrir e girar, tá aberto o vinho. Tudo, a gente precisa pensar muito com a nossa cabeça e não pensa na totalidade das coisas, como é efetivamente. E o engarrafamento pros brancos e para os rosés também, igual que para os tintos, sem necessidade de máquina especial para gás, por máximo que se possa, ao invés de pôr gás inerte, pôr gás carbônico aí para dar aquele efeito meio frizz que ele tem. Que, né, normalmente os vinhos brancos também vêm com rolhas mais aglomeradas, ou 1+1, 2+2, e é importante dizer, grande parte do vinho europeu, e mesmo de denominação de origem, mais barato, não necessariamente mais barato, mas que não é o seu vinho top, rolha aglomerada. A gente tem um problema seríssimo, nem o europeu tem mais. Esse, vou tomar como exemplo, não é branco, a gente tem aqui um vinho que é de denominação de origem, tá? É um Vantu, é um vinho de R$ 130 no Brasil, lá deveria custar, vamos pensar, 3 euros, 4 euros, talvez um pouco mais. Enfim, eu não quero chegar aqui Não, esse vinho é mais, eu que estou errando o valor aí. Mas vamos dizer 8 euros. É um vinho legal, um vinho bem posicionado, e a rolha dele era sintética. Eu abri um Bordeaux antes desses, que é a mesma coisa. Apesar que o Bordeaux era preço parecido, mas qualidade inferior. Bordeaux tem essa característica de ter vinhos muito caros e pouco significativos, quando não são mais caros e mais especiais. Não tem problema nenhum isso aqui. A gente precisa tirar essa ideia que a rolha. E outra, a gente olha essa rolha, que ela é pior que a Screw Cap, e a gente acha, né? Ó, que legal vir com a rolha. Não, gente. Preferia 1000 vezes que mesmo esse vinho tivesse vindo com Screw Cap. E aqui, mais uma vez, eu agradeço a Miolo aí por ter essa apresentação. Eu acabei utilizando porque eu achei que está muito legalzinho o esquema deles aqui. Vinho sem carvalho, esmaga, né, ou prensa diretamente, às vezes nem essa etapa tem. Vai passar pela clarificação, pela debourbagem, não esqueçam que debourbagem quer dizer clarificação dos mostos brancos e dos mostos, não dos vinhos prontos. Fermentação alcoólica, trasfega, talvez faça uma malolática, talvez não. Clarifica, estabiliza, filtra e engarrafa. O bagaço aqui, ó, no vinho branco, dificilmente é usado para grapa, porque ele teria que ser fermentado. Fermentar sólida é difícil. Embora grapas brancas, bem por isso sejam mais caras, são muito gostosas, são mais difíceis de fazer, mas elas têm esse aroma de vinho branco. Me agrada bastante.
Aqui no Brasil, eu sei que a Aurora tem, mas a quem mais que tinha grapa branca é difícil, mas eu acho mais gostosas, mais aromáticas. Se for em carvalho, daí é uma opção miolo, né? Vamos lá, que não é essa a única possibilidade. Esmagar, macerar a frio ou não, né? Veja que se eu tivesse feito aqui também podia ter uma maceração a frio, aí tinha que ser, não prensagem direta, mas sim realmente desengaste, esmagamento, maceração a frio, aí sim prensagem, limpeza do mosto, fermentação alcoólica, e veja que na miolo eles provavelmente fazem a alcoólica na barrica. Isso, a fermentação alcoólica na barrica e não amadurecem depois. Mas poderia ser a malolática, poderia ser uma passagem posterior e poderia ser as três coisas, duas delas, qualquer coisa. Não faz a opção de cada um. Vai trasfegar, vai clarificar, vai estabilizar, filtrar, engarrafar e rezar para vender esse vinho logo. O vinho branco, por mais intenso que seja, com algumas raras exceções, Riesling alemão e, enfim, cruzado do Dão, alguns Chardonnay californiano, não dura e perde com o tempo. E mesmo os que duram, a gente sabe que ele perde os aromas mais frutados ali, mais primários, e acaba ficando mais com secundários e, sobretudo, terciários. O TDN é um grande exemplo de aroma terciário que vai mudando, vem do composto que está ali na uva e vai mudando ao longo do envelhecimento.